Sancionada a lei que obriga a escola a assumir providências e deveres no combate ao bullying. A lei já foi publicada no Diário Oficial da União e entra em vigor em 3 meses. O bullying é um tipo de violência que afeta milhares de crianças e jovens em todo o mundo. O abuso pode ser praticado por colegas, professores e outras pessoas próximas. E aparece em forma de brincadeiras de mau gosto, intimidações, insultos, apelidos e até mesmo violência física. Na maior parte das vezes, as vítimas não relatam a agressão por medo ou vergonha, mas sofrem por toda a vida e dão sinais de que são alvo da violência, com tristeza, isolamento e podem até não querer mais ir para a escola. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o Defensor Público Geral, Ricardo Batista. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, vamos começar explicando, a gente viu alguma coisa na reportagem aí, né, do que é bullying, mas como a legislação brasileira hoje define o bullying? É importante destacar que esse problema é um problema social que já existe há muito tempo e a inovação do texto legal é tentar definir ou caracterizar o que vem a ser o bullying. Utiliza uma expressão chamada intimidação sistemática, que revela exatamente a perseguição, a intimidação através de brincadeiras, através de frases ou de comportamentos que possam constranger a vítima e criar um sofrimento psíquico, né, ou emocional e às vezes até físico em razão da prática desses atos. Dá um contorno jurídico que facilita a identificação, mas poderia ter avançado mais em alguns temas. É uma lei curta que institui um programa nacional e não tem maiores ambições além disso. Como a publicação dessa lei, né, sancionada e já publicada, o que muda nas escolas? Bom, em primeiro lugar, estabelece a obrigação das escolas, clubes e agremiações a promover ações de combate ao bullying e de comunicar às autoridades competentes a respeito da violação do direito individual à integridade física, emocional ou psicológica. E estabelece algumas diretrizes para que esses programas sejam desenvolvidos nas escolas, envolvendo a divulgação de campanhas, a interação entre a escola, pais e alunos e, além disso, campanhas publicitárias de conscientização ou de combate à prática do bullying em estabelecimentos públicos e particulares. Então, é uma lei que visa estabelecer um programa de combate à prática do bullying no meio social. Doutor, em termos práticos, é não lavar as mãos, né? A escola, que é educadora, está ali presente, promover essas atividades para esclarecer, para prevenir o bullying e também informar as autoridades no caso de haver bullying dentro da instituição, é isso? Exatamente. O bullying é um problema, às vezes, silencioso. A vítima tem vergonha ou tem dificuldade de revelar a sua prática. Às vezes, até a identificação da ocorrência do bullying é difícil. Então, ter uma lei que revela, que identifica, que chama a atenção para o problema, já é o início para o seu combate. Então, espera-se que, a partir daí, a escola, que é o grande centro formador do cidadão, possa, a partir daí, combater o bullying. Mas a gente não pode se esquecer que esse é um problema também que deve ser tratado na educação doméstica, ou seja, a responsabilidade não é só da escola, mas é também dos pais e de todos nós ao identificarmos, denunciarmos e combatê-lo. Como é uma lei, alguém vai fiscalizar se ela está sendo cumprida ou não? A previsão da lei não é tipificar ou criminalizar a prática do bullying, mas sim estabelecer um programa nacional de conscientização e de denúncia do bullying. E muitas das práticas identificadas como a perseguição sistemática, elas já são previstas no Código Penal como crimes. A violência física, a violência moral ou psicológica já encontram tipos penais específicos. Então a lei não avançou criando um novo tipo penal. Apenas explicou o que vem a ser o bullying, como é que ele pode ser identificado e trouxe a necessidade de construção das secretarias de educação estaduais e do próprio Ministério da Educação de uma política nacional de combate e de diagnóstico, inclusive incentivando a comunicação para que, através de dados estatísticos, essa política possa ser permanentemente reformulada. Bom, não são apenas escolas, né, alvos dessa lei, são entidades, clubes e entidades recreativas. Dá um exemplo para a gente saber o que são essas entidades recreativas e esses clubes onde pode ocorrer esse bullying. Sim. Parece que a intenção do legislador foi exatamente os clubes sociais. O bullying se constrói muito em cima da vergonha, do acanhamento. Então se explora, se discrimina algumas características pessoais. Isso se revela onde a exposição individual ela é mais intensa, como na escola, onde se vive no coletivo, ou em clubes, né, sociais, onde também se vive no coletivo.
E aí, através dessa estratégia, garantir a essas pessoas o conforto do convívio e da integração social, através de uma política pedagógica. A lei, inclusive, é muito clara ao dizer que não se busca punir. A punição deve ser reservada, talvez, à esfera penal. Mas o programa social, ele busca integrar, interagir e desmistificar a prática do bullying como sendo algo desconhecido, revelando assim um problema que deve ser combatido. Tá ótimo, a gente continua nesse assunto no próximo bloco. Peço um minutinho para o senhor. Ok. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o defensor público-geral, Ricardo Batista, que hoje conversa com a gente a respeito do bullying nas escolas. Doutor, a gente já conversou bastante a respeito desse assunto no último bloco. O senhor falou sobre a punição, né, que não há uma punição estabelecida. Quer dizer, ela é educativa, a lei é isso? Não tem uma punição mesmo para quem não praticá-la. Ao identificar a intimidação sistemática ou o bullying nos termos da lei, ela não criou um crime ou não definiu um novo crime. Mas isso não quer dizer que a prática do bullying não possa estar associada a outros crimes. Xingar ou ofender alguém já constitui a injúria, ou a difamação, ou a calúnia. A agressão física já constitui vias de fato ou lesão corporal nas suas modalidades. Então a prática do bullying pode estar associada, sim, à prática de crimes. Inclusive a lei trata da intimidação sistemática nas suas várias formas. Ela pode ser moral, pode ser física, psicológica, sexual. Enfim, todas essas questões podem revelar a prática dessa intimidação sistemática. O que é importante é que ela incentiva a denúncia e a busca das autoridades competentes para informar a respeito desta prática, mas ela não descarta a possibilidade da ocorrência de crime. E mais do que isso, todas essas ofensas ou a própria perseguição descrita no texto legal pode dar ensejo à responsabilidade civil. Além da criminal, a indenização por danos morais decorrentes dessa prática também podem ser buscadas no judiciário. E aí a gente entra numa questão, porque geralmente nas escolas são menores envolvidos nesse tipo de prática, nesse tipo de bullying. E se forem menores, os pais são responsabilizados? Como é que fica a responsabilização? Sim, podem ser responsabilizados. Aliás, há 3 níveis de responsabilidade na prática do bullying nessas circunstâncias. A primeira responsabilidade é a responsabilidade pessoal pelo ofensor, ou pelo agressor, ou pelo valentão, que é o espírito da lei. Ele pode ser punido. É claro que se for maior de 18 anos, a prática de crime vai trazer a responsabilidade penal. Mas os adolescentes entre 12 e 18 anos de idade também respondem pelas suas práticas à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a prática do bullying pode ser um ato infracional. E abaixo dessa idade, 12 anos, embora não seja punido, né, através do Estatuto como sendo um ato infracional, há a possibilidade de que o Conselho Tutelar abra um procedimento para investigar as causas da prática desse ato por uma criança de tão tenra idade. A escola pode ser responsabilizada, sim, civilmente, através de indenização, já que faltou no dever de vigilância ou de cuidado, ainda mais depois do estabelecimento de uma política dessa natureza, e se causou prejuízo ou dano ao aluno enquanto esteve na sua responsabilidade. E os pais também, da mesma maneira, podem ser chamados subsidiariamente a responder e indenizar a criança que foi vítima de uma prática dessa natureza. Então, a responsabilidade ela é bem ampla, já que a definição do bullying também é ampla por sua natureza. Doutor, e muita gente tem dificuldade de saber que passo seguir, qual o primeiro passo quando identifica que o filho está sendo vítima de bullying na escola. Tem muitas mães que têm vergonha de irem à delegacia para registrar um boletim de ocorrência porque acham que não quero chegar lá e falar que meu filho está sendo xingado. Quem essa mãe ou esse pai que identificou a prática do bullying procura num primeiro momento para punir, para evitar que o filho seja vítima? Veja bem, a prática do bullying ela pode ser menosprezada ou acreditar-se que ela não é capaz de gerar grandes danos, mas a experiência demonstra que ela é a porta de entrada para violências muito maiores e para uma discriminação que pode causar um prejuízo grave para o cidadão no futuro. Então é importante denunciar, é importante comunicar, principalmente a direção da escola, as autoridades competentes, há delegacias especializadas em crimes praticados contra criança e adolescente, a própria Defensoria Pública, o sistema de justiça, ele tem que estar apto a acolher a população que é vítima de bullying. Inclusive, a lei diz que é direito da vítima e dever do Estado oferecer acompanhamento psicológico e auxílio jurídico às pessoas vítimas de bullying. Então, uma vez publicada a lei, espera-se que todos esses órgãos que integram o sistema de justiça e o sistema educacional se aparelhem e se
preparem para receber e dar acolhimento a essas pessoas que rompem o silêncio, que denunciam e buscam apoio quando são vítimas de bullying. Tá ótimo, doutor. Eu conversei aqui com o defensor público geral do Distrito Federal, Ricardo Batista, a respeito do bullying nas escolas e da sanção dessa nova lei que visa prevenir esse tipo de ocorrência. Obrigada, doutor, pela participação. Eu que agradeço. Muito boa tarde.